Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando o nosso quinto vídeo da série de alta sensibilidade energética. Hoje nós vamos tratar de como conviver com a alta sensibilidade energética, como podemos nos proteger em relação a algumas situações. Então, hoje nós estamos aqui, para fazer uma entrevista com Adilson Mota, que é uma pessoa que tem alta sensibilidade energética. Nos vídeos anteriores dessa série, nós conseguimos identificar, que as pessoas altamente sensíveis apresentam dificuldades em lidar com algumas situações, ambientes cheios com muitos estímulos, energias vindas de objetos, pessoas, lugares e até espíritos. E diante desses fatos, estamos aqui para, junto com a Adilson, avaliarmos algumas dessas situações. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Tatiana. Então, vamos iniciar as nossas questões. Então, quando há uma festa de família, por exemplo, às vezes a gente não pode deixar de ir para um evento familiar, mesmo sabendo que lá nós vamos encontrar muita gente, muito barulho, música alta. Como é que a gente pode participar de um evento desse e ficar bem? Realmente as pessoas que têm alta sensibilidade energética, elas têm uma certa dificuldade de estar em ambientes com aglomeração. Então, algumas delas sentem uma tontura, uma dor de cabeça, um mal-estar, mas são incômodos momentâneos. Depois que elas saem do ambiente, aquilo passa. Mas tem outras que, depois de frequentar esse tipo de ambiente com muita gente, acabam sentindo uma fadiga muito grande, precisando de algumas horas para poder recompor as suas próprias energias. Mas há situações em que a pessoa não tem muito como se livrar, como você falou, uma festa de família. Às vezes fica difícil deixar de ir a um ambiente desse. Então, há algumas estratégias que podem ser realizadas para amenizar esse tipo de dificuldade. Por exemplo, algumas horas antes de sair de casa, comece a conversar consigo mesmo. Eu não vou absorver aquelas energias porque não faz bem, porque não precisa, porque não me causa nenhum bem-estar. Então, eu não vou absorver essas energias. Então, em casa ainda, comece a conversar consigo mesmo, vá repetindo essas ideias para si mesmo, para que quando chegar lá, a sua mente esteja programada a não absorver aquelas energias. Uma outra estratégia é que antes de sair de casa, você construa, elabore ao redor de si mesmo uma espécie de bolha fluídica. É uma construção fluídica que você vai elaborar. Seja uma bolha, pode ser uma pirâmide, pode ser um escudo protetor, pode ser um campo de energia, enfim. O formato não importa. Mas que você construa mentalmente, através das suas energias, dos seus fluidos, essa proteção, para que quando chegar lá, as energias não consigam lhe atingir, não? Para que quando você chegar lá, você tenha essa proteção fluídica em si mesmo, capaz de lhe proteger contra essa absorção exagerada de fluidos. Mas se mesmo assim isso não der um resultado satisfatório, há uma outra estratégia que algumas pessoas conseguem elaborar, que é alhear-se do ambiente. Ela está no ambiente, percebe toda a movimentação, percebe todo o barulho que está ali naquele ambiente, mas isso não lhe afeta porque é como que se ela estivesse observando tudo de fora. É um fenômeno que eu chamo de dissociação, como se fosse um semidesdobramento da pessoa alheia-se daquele ambiente e observa tudo de fora, como se não estivesse ali, e dessa maneira ela não é afetada pelo que ocorre ali naquele local. Outras coisas, que podem ser feitas
é você se focar numa conversa, muita gente falou sobre isso, né? Você tá ali com alguém, se focar numa conversa, ou você ficar numa mesa mais afastada do movimento, E né? também você pode de vez em quando dar uma saidinha, ficar um pouco, sair um pouquinho, vai lá para fora, depois volta novamente. Ou então você se senta num local um pouco mais afastado, que não fique em meio a toda aquela muvuca, todo aquele barulho ali, que muitas vezes nas festas geralmente tem som alto, pessoas falando alto, muita gente conversando ao mesmo tempo, e causa um burburinho muito grande. E isso afeta penosamente as pessoas que têm alta sensibilidade energética. Adilson, algumas pessoas relataram, algumas pessoas que têm alta sensibilidade, que têm dificuldades no seu local de trabalho. Às vezes é um ambiente que é muito pesado energeticamente, ou às vezes tem alguns colegas que sugam energia, ou às vezes é o local que de nenhuma forma a pessoa consegue se sentir bem trabalhando lá. Entretanto, ela precisa estar nesse meio para poder se manter. Como é que se procede nessa situação? Essa é uma situação um pouco complexa, porque você é obrigado a trabalhar, estar naquele ambiente todos os dias, né? Mesmo se sentindo mal naquele lugar, você tem que estar ali. Então, isso é um pouco complicado. Mas eu posso citar da minha própria experiência. No meu local de trabalho, eu não diria que é um trabalho de energias pesadas, de energias mais ruins, mas de vez em quando alguém tem algum problema de saúde, um problema familiar, está mais estressado, está mais nervoso naquele dia. E às vezes eles relatam essas dificuldades que vivenciam, e isso nos afeta. Acaba absorvendo as energias daquela pessoa e sentindo algum desconforto, algum mal-estar. Porém, há uma forma que eu utilizo e que tem dado um bom resultado, que é quando eu percebo que eu absorvi as energias de algum colega de trabalho e que isso me causou um incômodo e que eu consigo identificar que aquele incômodo não é proveniente de mim mesmo, mas que é originário das energias que eu absorvi de alguém dali do ambiente de trabalho, eu mentalizo essas energias sendo drenadas de mim, essas energias saindo de mim e retornando àquela pessoa. Só que levando boas vibrações junto, vibrações de paz, de tranquilidade, de saúde, de equilíbrio, de bem-estar para envolver aquela pessoa. Geralmente, daqui a alguns minutos, eu volto a sentir o bem-estar outra vez. Mas uma coisa importante que eu venho percebendo é que quando eu dou atenção ao que a pessoa vem relatar, da sua dificuldade, quando eu ouço com interesse, quando eu me interesso pelo problema que a pessoa vem me contar, geralmente eu não absorvo as energias dele e me sinto bem depois, fico me sentindo bem. Então, nesse caso, não existe um mal-estar. Eu me conecto a ele através do interesse para com a dificuldade que ele está enfrentando. Ou seja, eu me conecto a ele através da afetividade, através de um afeto. E isso, muitas vezes, torna desnecessário que a ligação entre nós seja através da energia, que aí vai causar um incômodo, um mal-estar. Eu acho que nessa situação também caberia uma prece, né? Você começar todos os seus trabalhos, né? Chegar no seu ambiente de trabalho, elaborar uma prece bem sentida, bem harmonizada, para você se harmonizar um ambiente e tentar manter o seu pensamento elevado, né? Pensar de forma positiva, pensar de forma alegre, para não se deixar envolver, né, nessas energias, tanto dos colegas como do ambiente. É verdade. Acredito que em todas as situações uma prece é sempre bem-vinda. Porque através da prece assim, a gente se conecta com algo superior a nós, a gente cria uma conexão superior e a gente pode, inclusive, nessa prece, pedir ajuda ao nosso anjo de guarda, aos bons espíritos, a Jesus, para que seja providenciado também uma proteção, um amparo, para que a gente possa ir ao trabalho ou enfrentar determinadas situações e a gente possa sair de lá se sentindo bem. Então, a prece ela é sempre bem-vinda em qualquer situação. Adilson,
E se você tem um amigo ou um parente que você gosta muito, mas é uma pessoa muito negativa e que você se sente mal em estar perto dela, como a gente pode manter esse contato e não sofrer tanto? É uma outra situação um tanto quanto difícil, né? Mas, primeiro, a prece vai ajudar. Antes de se encontrar com essa pessoa, faça uma prece, faça uma oração, melhore a sua frequência vibratória, né? Eleve seu pensamento a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, ao seu anjo da guarda. Peça uma ajuda, uma proteção a eles. Então, a prece aí vai ser muito bem-vinda. E, além disso, quando você estiver conversando com ele, é aquela questão anterior. Se interesse pelo problema que ele lhe trouxer, pela dificuldade que ele está vivenciando. Desenvolva um interesse saudável para com o problema que ele está passando e busque ajudar, seja através de uma palavra amiga, seja através do ouvido caridoso, ouvindo sem julgamento, orientando dentro do que for possível, orando junto com ele se for necessário. Enfim, se interesse pelo problema que ele está vivenciando. Uma outra ideia é você, antes de sair de casa, promover a construção daquela bolha fluídica que nós já falamos. Né? Construa mentalmente aí uma criação fluídica, construa mentalmente essa proteção energética para que você, quando for encontrá-lo, você não absorva as energias que ele traz. As questões que são relatadas pelas pessoas que têm alta sensibilidade energética é a absorção de energia por objetos. Por exemplo, usar uma roupa emprestada ou usar uma roupa de brechó. Isso causa mal-estar em algumas pessoas. Tem pessoas que, se forem num ambiente com determinada roupa e essa energia ficar impregnada naquela roupa e ela usar essa roupa novamente, ela vai se sentir mal, igual que ela sentiu quando estava naquele ambiente. Como a gente pode se proteger em relação a essa captação de energia dos objetos? Eu já passei por algumas situações desse sentido, de estar com uma determinada roupa, encontrar uma determinada pessoa, absorver aquelas energias, sentir um mal-estar, e quando foi no outro dia que eu vesti novamente aquela mesma roupa, eu voltar a sentir aquele mesmo mal-estar do dia anterior. Então, assim, evite estar usando roupas de outras pessoas. Se você absorve muito as energias através da roupa, do tecido das roupas, então evite roupas de brechó ou roupas emprestadas. Isso acontece muito entre irmãos. Um irmão vestir a roupa do outro, isso acontece muito às vezes. Por exemplo, eu não consigo deitar na cama do meu filho sem sentir um mal-estar depois. Não é que ele esteja desarmonizado, desequilibrado, não é isso, mas as energias dele impregnadas na cama, eu acabo absorvendo, e como essas energias em excesso geram uma descompensação fluídica no meu campo vital, isso acaba se transformando em algum incômodo, algum mal-estar. Então, eu não consigo deitar na cama dele sem de lá sair depois, sentindo algum incômodo nesse sentido. Então, se você percebe as situações em que os objetos lhe transmitem algum incômodo ou mal-estar, evite. Então, evite estas situações. Mas se você não consegue evitar, por exemplo, uma roupa usada, não use uma roupa duas vezes se você for para um ambiente onde você acha que pode ter absorvido muita energia de lá. Então, evite reusar essa roupa. Lave muito bem lavada para depois você voltar a usar a mesma roupa. Ou então, por exemplo, tem pessoas que absorvem energia de livros. Se pedir um livro emprestado, acaba absorvendo a energia que estava contida naquele livro do dono, né? A energia do dono daquele livro. Então, isso acaba lhe trazendo também algum mal-estar, algum desconforto. Então, evite essas situações que lhe trazem esse mal-estar. Mas se você já absorveu essa energia, já está sentindo esse incômodo, esse mal-estar, use aquela dica que eu já dei anteriormente. Mentalize essas energias sendo drenadas, filtradas e retornando para o dono daquele objeto, daquela roupa, levando as melhores vibrações de paz, de equilíbrio, de tranquilidade para ela. Assim, ela vai ficar bem,
e você também irá ficar bem, porque irá se livrar daquele excesso de Umas energia absorvida. situações são talvez mais difíceis. A pessoa pode escolher não ir a um barzinho ou a um evento qualquer que contém muita gente. Mas tem atividades que a gente não pode deixar de fazer. Por exemplo, ir a um supermercado, ir a um banco, ir a um shopping. Como é que uma pessoa com alta sensibilidade energética pode frequentar esses ambientes e não ficar e não absorver tanta energia? Uma coisa interessante, Tatiana, é que o isolamento ele não resolve. Pelo contrário, quanto mais a pessoa se isola, mais a sua sensibilidade se desenvolve. Então, o ideal é realmente que ela vá, é que a pessoa tenha uma vida normal, ou mais normal possível, né? Entendendo normal como aquilo que você pode sair de casa, você pode ir a um shopping, você vai a um supermercado resolver suas coisas, vai a um banco pagar contas, enfim, e que você consegue ir aos diversos lugares que precisa ir, sem, no entanto, você afetar a sua saúde ou o seu bem-estar. Então, se você precisa ir a um supermercado, a um banco, a um shopping ou qualquer outro lugar em que você precisa ir porque tem algo importante a resolver, então use as dicas que nós já demos. Utilize aquela ideia positiva de que eu não vou absorver aquelas energias. Eu vou ao banco, lá está cheio de gente, mas eu não vou absorver a energia das pessoas, porque isso não me faz bem. Converse consigo mesmo. Antes de sair de casa, horas antes de sair de casa, já comece a conversar consigo mesmo sobre isso, nesses termos, e vá conversando consigo mesmo durante o trajeto até chegar no local. Crie essa bolha fluídica, essa proteção fluídica, para que você não venha absorver tanta energia quando chegar lá. É importante lembrar que essa bolha fluídica, essa proteção energética, ela não é fácil de fazer de primeira vez. Ela exige um certo treinamento. À medida que a gente vai exercitando, vai ficando mais fácil para a gente conseguir construir essa proteção fluídica. Exige concentração, exige foco, a nossa mente tem que estar focada naquela energia que a gente vai movimentando, que vai tomando uma forma determinada, e tudo isso deve ser mentalizado. Confiantemente, precisa vontade firme e confiança no que está fazendo, para que você consiga realmente movimentar as energias e transformá-las realmente num escudo protetor para você. Tá? Então, isso você pode treinar no dia a dia. Mesmo que não vá sair de casa, você pode treinar isso no dia a dia. Para quando você precisar sair de casa, você já tem algum treinamento feito, daí será mais fácil você conseguir produzir, fazer essa construção fluídica, de modo a lhe proteger quando for realmente necessário você sair. Dessa maneira, você poderá sair sem ser afetado, sem precisar ser chamado de antissocial, porque nunca aceita um convite para ir a festa nenhuma, nunca aceita um convite para ir a um shopping com um amigo, com uma amiga, enfim. Apesar de que, se você acha que não tem condições de ir, porque o ambiente é muito aglomerado, que você acha que pode absorver muita energia e vai se sentir mal, você tem a opção de não ir realmente. Não importa se alguém vai achar que você é antissocial. Nós não precisamos ser iguais a todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos as nossas diferenças. Então, se você não gosta de ir ao shopping, prefere ficar em casa, no seu canto quieto, não tem problema nenhum. Não tem problema em ser diferente da maioria das pessoas. Mas se você prefere ir, então você use essas dicas que estamos dando para que você consiga ir e voltar para casa se sentindo bem e sem nenhum incômodo. É uma coisa que me veio à mente, né? Por exemplo, se você vai num supermercado, você é uma pessoa altamente sensível. Em princípio, você pode escolher um horário que não tenha muita gente. Por exemplo, logo cedo na manhã, quando o supermercado abre ou quando o shopping abre, né? Não tem muita gente. Então, você pode se expor aos poucos, né? E procurar horários que tenha menos gente, ver como é que você fica e depois você ir expandindo essa exposição a mais pessoas, né? Por exemplo, você ir num horário que seja um meio termo, não seja muito cheio, mas também não seja muito vazio,
para você aos poucos ir se adaptando a essa exposição. Do mesmo jeito no banco. Eu, particularmente, nesses ambientes, eu procuro ir no banco, por exemplo, no horário de meio-dia, 1 hora da tarde, que geralmente as pessoas estão almoçando. Tem menos gente no banco. Então, você pode também tentar ir nesses horários para você ir se acostumando e depois você se expor quando tiver em horários com mais gente. Outra pergunta, Adilson. As pessoas com alta sensibilidade energética, elas têm os sentidos físicos muito sensíveis. Algumas pessoas não toleram sons altos, ruídos, luzes fortes, certos tecidos de roupas, alguns cheiros, alguns odores. Nem sempre a gente consegue se livrar dessas situações. Como podemos nos proteger? A ideia que você deu há pouco, ela se encaixa muito bem nessa situação. É você enfrentar essas situações de forma progressiva, fazendo uma dessensibilização. Quanto mais a gente se expõe aos ruídos, por exemplo, aos sons altos, às luzes fortes, mais a gente consegue tolerar essa alta sensibilidade. A gente vai se dessensibilizando, consegue reduzir um pouco a sensibilidade ou não ser afetado ou tão afetado por esses estímulos fortes. Então, por exemplo, se você tem um ruído muito forte, vá se aproximando aos poucos, enfrente-se, exponha-se a esse ruído, a esse estímulo, de maneira progressiva, aos poucos, 5 minutos inicialmente, depois vai aumentando para 10 minutos, até que daqui a pouco você consegue se expor ao ruído sem que ele venha a lhe afetar. Vou citar um exemplo que acontece comigo. Todos os sábados, no meu condomínio, o compressor do condomínio ele é ligado para poder fazer uma manutenção semanal, né? Para ele funcionar, já que ele passa a semana inteira parado, então de vez em quando, aos sábados, ele é ligado durante 30 minutos. É um ruído chatíssimo. Para mim é horrível esse ruído, porque ele é um ruído um som muito alto, muito forte, que invade o apartamento. Então eu vou me expondo aos poucos. Eu posso procurar inicialmente um cômodo da casa onde o ruído é menor, onde o som chegue menos, ou chegue mais baixo. E eu vou depois me expondo gradativamente a esse som. A cada semana eu me exponho a ele um tempo maior, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, até conseguir estar ouvindo aquele som alto sem que isso me afete mais. E da mesma forma, quando ligam o compressor, quando o barulho começa a chegar nos meus ouvidos, eu digo para mim mesmo, é apenas o som do compressor em manutenção semanal. Não vai me afetar em nada, não é uma ameaça. É apenas um ruído chato, mas que daqui a pouco vai passar. E dessa forma, então, eu consigo, conseguir aos poucos aumentar a minha tolerância com relação a esse ruído, que antes me afetava muito, mas que hoje já não me afeta tanto assim. Nesses casos, dá para a gente formar essa bolha fluídica em relação a esses ruídos? Acredito que sim. Eu nunca testei essa técnica, mas acredito sim que dá para fazer também. Construir essa proteção fluídica de modo a que eu não consiga, não seja tão afetado, seja pela luz forte, seja pelo barulho das pessoas, por ruídos, às vezes ruído de motor de carro, ruído de liquidificador ligado, serra elétrica, furadeira, que às vezes vizinhos ligam para fazer manutenção de alguma coisa dentro de casa, e esses ruídos nos afetam, mas acredito que a construção dessa bolha fluídica possa fazer com que isso nos afete menos. A gente continua ouvindo, continua sendo exposto àqueles estímulos, mas eles não nos afetam tanto quanto antes, porque aquela bolha fluídica construída com esse objetivo já barra um tanto esses estímulos para que eles não cheguem tão fortemente a nós. Adilson, e se isolar, que a maioria das pessoas, né, quando está muito fatigado ou se passa por alguma situação dessa de ficar exposto, termina perdendo o estímulo de frequentar os ambientes e começa a se isolar, não sair de casa, não ficar exposto ao som. Resolve a gente ficar isolado? Olha, tem situações em que o isolamento ele vai ajudar.
Se eu vou a um local aglomerado, absorvo muitas energias, chego em casa e estou extremamente fatigado, o isolamento ele vai me ajudar, de certa forma, a recuperar minhas energias. Vou para o meu quarto, vou fazer alguma coisa de maneira mais isolada, eu evito estar saindo novamente até que eu consiga recuperar minhas energias. Então, nesse caso, o isolamento ele resolve. Mas se isolar de toda e qualquer exposição a estímulos que nos afetam, não vai resolver. Pelo contrário, aumenta a sensibilidade. Então, o ideal é que você tenha uma vida completamente normal, você consiga se expor, seja gradativamente, seja utilizando as dicas que nós estamos dando aqui, para que você consiga participar dos ambientes, de uma vida social, sem que isso lhe afete tanto. Mas se você foi afetado e se sente muito fatigado, muito cansado, precisa realmente de um repouso, de um descanso, ou então de uma reenergização que você pode fazer através de contatos com a natureza ou de outras dicas mais que nós damos no nosso vídeo anterior. Você pode procurar lá no canal como se reenergizar. É o vídeo número 4. Como se reenergizar. Tem dicas lá muito boas, muito interessantes para você que está se sentindo muito cansado, sem energia, para que possa se recuperar fluidicamente, tá bom? Então não deixe de ver esse vídeo. Uma questão que é um pouco complexa, mas que é importante da gente analisar, é o seguinte: como é que a gente pode diferenciar se as energias que a gente está absorvendo são provenientes do meio físico ou dos espíritos? E como a gente pode se proteger para não absorver? Olha só, nem todo mundo consegue diferenciar, sentir a diferença, perceber a diferença entre uma energia absorvida de uma pessoa ou de um espírito, de um objeto, de um ambiente ou de um espírito. Isso já exige uma sensibilidade um pouco mais apurada, você ter a capacidade de absorver energias dos espíritos. Exige um outro nível de sensibilidade um pouco mais apurado. Porém, o que a gente pode dizer é que as energias dos espíritos são energias mais dinâmicas do que as energias do meio físico. As energias contidas no objeto ou de um ambiente são energias mais estáticas. Diria que as energias de uma pessoa, de um ser humano, são energias um pouco mais dinâmicas do que essas, e a que dos espíritos tem um dinamismo muito maior. Então, é importante que a gente comece a perceber e a diferenciar esses níveis de energia. E, principalmente, diferenciar o que é que está me afetando, o que é meu, e o que é que está me afetando, o que não é meu. Se eu vou em um ambiente e começo a sentir um mal-estar, esse mal-estar é porque eu estou sentindo algum problema, estou com algum problema de saúde, ou esse mal-estar é proveniente das energias que eu absorvi das pessoas que estão aqui. Será que essas energias que eu absorvi são do ambiente, ou será que são de algum espírito ou espíritos que estão aqui junto desse mesmo local? Então, aprender a fazer essa diferenciação é importante. Então, o que a gente pode dizer é que a diferença é que as energias espirituais têm um dinamismo muito maior do que as energias dos seres humanos ou mesmo dos objetos e ambientes. Como se proteger para não absorver a energia dos espíritos? Os espíritos estão em toda parte, em todo lugar. Não tem como você se prevenir. Antes de eu me encontrar com aquele espírito, vou projetar uma bolha fluídica. Não tem como você fazer isso. Eles estão em todo lugar. Então, o que você pode fazer é, através da oração, através da prece, para que você não crie uma conexão com ele, de modo a não vir a absorver aquelas energias. Então, através da prece, através de uma conduta equilibrada, você consegue se manter numa frequência vibracional, uma frequência fluídica mais elevada, e que não vai permitir uma conexão, uma ligação com esses espíritos. Uma outra coisa é, se você já absorveu, isso está lhe trazendo algum mal-estar, algum transtorno, alguma dificuldade, use aquela técnica de você liberar essas energias, drene essas energias e devolva. Mas seja caridoso, devolva as energias melhoradas, para que ele se sinta bem e você também se sentirá. Então, com essa resposta de Adilson aí, nós finalizamos a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez pela presença de vocês aqui no canal.
né, assistindo os nossos vídeos. Relembrando que toda a série de vídeos está no canal do YouTube de Adilson Mota e que vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail sensibilidadeenergetica@gmail.com ou através do blog www.sensibilidade.net. Passo agora a palavra para a dizer é Adilson. o seguinte: não deixem de testar essas dicas, tá bom? Nem sempre você vai conseguir um bom resultado da primeira vez, mas continue insistindo, porque à medida que você for exercitando, vai se tornar cada vez mais fácil você realizar, colocar em prática essas dicas que nós estamos dando aqui, tá certo? E depois entre em contato, diga qual foi o resultado, que dica você conseguiu colocar em prática, qual foi o resultado que você alcançou, o que se adaptou melhor a você, o que você conseguiu colocar em prática com maior facilidade, que situações você teve que enfrentar e que você conseguiu enfrentar sem nenhum incômodo, sem nenhum mal-estar, usando alguma dessas dicas. Então entre em contato, converse conosco, conta a sua história, que a gente terá o maior prazer de conhecer o que você tem para nos contar, tá ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. E se vocês tiverem também algumas outras dicas, nós estamos abertos a ouvi-las. Tchau, pessoal. Até a próxima.